ditador mais cool do planeta toma algumas medidas polêmicas prometendo uma reforma educacional do país. Será que faz sentido? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Congresso dos Estados Unidos, que apresenta dados sobre uma redução de 4 trilhões de dólares no déficit americano por conta das tarifas, mas, sempre tem um mas, né? Algumas consequências negativas em relação ao consumo e à produtividade do país. Enquanto isso, o Brasil apresenta uma lista de produtos que vão ser utilizados para as compras governamentais para que o nosso território não sinta tanto o tarifaço promovido pelo Trump. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Irã, que prende mais de 120 pessoas por conta da Guerra dos 12 Dias, alegando que o Reza Pahlavi estava coordenando um golpe no país, e o Trump, que demite ali militares de alto escalão que teriam denunciado que os Estados Unidos falhou, entre aspas, no seu ataque contra as posições nucleares iranianas. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Rússia, que cada vez mais dá indícios, pelo menos segundo a sua própria mídia estatal, que uma ofensiva militar da Estônia está prestes a acontecer, enquanto os chineses anunciam que estão dispostos a mandar uma força de paz para a Ucrânia, ou seja, coordenar algum tipo de solução pacífica entre Zelensky e Putin. Falar um pouquinho também sobre a Rússia, que garante apoio abrangente a Nicolás Maduro. Sim, a Rússia estaria disposta a ajudar até mesmo militarmente a Venezuela em caso de uma intervenção dos Estados Unidos, e falar da Coreia do Norte, de Kim Jong-un, que garante que os norte-americanos e sul-coreanos estão dispostos a uma guerra nuclear contra o país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior pro vídeo, ó. Como eu coloquei para vocês na introdução, de fato, galera, El Salvador tem um governo extremamente polêmico, que é o governo de Nayib Bukele, que conseguiu promover uma pacificação no país. Eu tô falando para vocês de um país da América Central extremamente pequeno, mais ou menos o tamanho de Sergipe, para vocês terem uma noção de comparação, que tinha ali os seus 6 milhões de habitantes. Cerca de 80% do país estava controlado por gangues, ou seja, o Estado não tinha autonomia sobre aquele território. Era uma guerra civil constante no país. Tanto que, por exemplo, El Salvador apresentava dados, os piores dados em relação ao homicídio, enfim, a cada 100 mil habitantes, comparáveis ao do Haiti, que é um país que também passa por uma guerra civil. O Nayib Bukele, ele assume o poder, ele faz uma guerra contra essas gangues no país, prende pouco mais de 1% da população, isso, galera, tô falando em questão de 4 anos, e consegue fazer com que El Salvador hoje tenha taxas de segurança ou de homicídio, enfim, né, as melhores da América, só perdendo por Canadá, mas convenhamos que são realidades completamente diferentes, não tem como comparar El Salvador com o Canadá, isso em questão de 4 anos. Houve ali denúncias de abuso contra os direitos humanos, algumas prisões arbitrárias, denúncias, por exemplo, contra o CECOT, que é o Centro de Confinamento para Terror, taranã, mas é fato que ele virou um presidente altamente popular, mas por conta das suas medidas autoritárias, ele foi acusado de ditador. Tanto, por exemplo, que tem ali na sua biografia, né, na sua bio, ele coloca que ele é o ditador mais cool do mundo, mais legal do mundo, justamente porque, apesar dessas acusações, a população reelegeu com mais de 80% dos votos pela pacificação que ele promoveu no país. Mas algumas questões estão mais ligadas agora a esse segundo mandato, como, por exemplo, uma reforma constitucional que permite reeleições indefinidas. E querendo ou não, pessoal, El Salvador não tem só o problema da criminalidade. El Salvador é um país pobre, que depende muito de turismo, que depende da exportação de produtos primários e precisa ali reformular o seu país. Segurança, entre aspas, resolvida, existem outros problemas no país, que é o grande desafio de Nayib Bukele. E agora ele está tentando promover uma reforma educacional no país, alegando que a educação, claro, é a base da sociedade, o que eu particularmente concordo. Só que essa reforma que ele está promovendo está vindo por um autoritarismo, segundo a oposição, inclusive nos colégios de El Salvador. Em que sentido, né? Agora, para você frequentar um colégio, ele nomeou a Carla Trigueiras, que é uma militar e uma médica, para ser a coordenadora secretária da educação, que alega que os alunos devem usar o uniforme limpo, arrumado, corte de cabelo apropriado. Então, por exemplo, corte tigelinha, moicano, por exemplo, estão proibidos, até divulga uma listinha, né, quais são os cortes apropriados, e deve ter um comportamento respeitoso na escola, alegando que quem não cumprir essas regras terá redução das notas e, além de tudo, vai realizar serviço comunitário. Entendi. O professor, então, ele está criticando essas medidas porque ele defende um comportamento desrespeitoso, ele defende que as pessoas vão de qualquer jeito para as escolas. Não é isso, né, galera, tá? Eu acho que, assim, existem vários tons de cinza entre o preto e o branco, né?
Quando a gente fala, por exemplo, de uma educação, e acho que eu posso falar com grande propriedade, sou professor, fui professor em sala de aula durante mais de 15 anos, né? Aliás, ainda leciono em cursinhos pré-vestibulares, mas em escola saí há 3, 4 anos, mas convivi durante muito tempo com o ensino fundamental e ensino médio. A escola, ela é um espaço de socialização, inclusive de pessoas diferentes, que se vestem de maneiras diferentes, que utilizam cabelos diferentes, para você conhecer pessoas que se comportam de maneiras diferentes, que tem gente que é mais de esquerda, mais de direita, tem gente que é mais liberal, mais conservadora, tem gente que é mais rica, mais pobre, tem gente que gosta mais de futebol, tem gente que gosta mais de estudar, tem gente que gosta mais de artes, existem vários tipos de inteligência. Quando você começa a limitar muito o comportamento, não, tem que ter essa roupa, tem que ter esse cabelo, tem que ter esse comportamento, na minha concepção, você acaba tirando um pouco da liberdade individual e da própria criatividade de alunos, que a gente está falando de uma educação básica. Poxa, galera, são crianças que precisam brincar, ser extrovertidas, se comunicar, etc. Claro, né? Entendi. Então, o professor Ricardo defende libertinagem, né? Claro que não, né? A gente sabe que existem vários problemas, se for pegar, por exemplo, a própria educação brasileira, mas talvez uma rigidez extrema não seja a solução. Professor, mas eu defendo que seja assim, porque eu defendo os colégios militares e tal. Acho, galera, que os pais, ou até mesmo os alunos, devem ter essa opção. Então, deve ter alguns colégios para os pais que defendem que esse é o tipo de educação que seus filhos merecem, e os colégios sejam mais rígidos. Devem ter alguns colégios que devem ter um pouco mais o meio termo, alguns colégios que defendem um pouco mais, por exemplo, táticas, por exemplo, mais liberais de educação. Então, acho que devem ter vários tipos de modelos, porque existem várias pessoas diferentes, vários pais que querem criar os seus filhos de maneira diferente. Eu, particularmente, não acho que a educação tão autoritária, vamos colocar assim, né? Tão padronizada seja exatamente a solução em um mundo tão criativo como o mundo do século XXI. Mas, de novo, minha opinião. A oposição reclama que são medidas autoritárias, né? Mas o Bukele defende que para construir El Salvador que queremos e sonhamos, precisamos sim transformar o nosso sistema educacional. Ele também, na mesma declaração, alegou que a pauta LGBTQIA+, é uma pauta antinatural, anti-Deus e anti-família. Mais uma vez, gerando críticas da oposição. Sei que eu tenho uma polêmica, hein, galera? E você? Defende as medidas de Nayib Bukele para a educação em El Salvador? Deixa aí nos comentários. Tivemos também, galera, o Congresso dos Estados Unidos anunciando alguns dados que foram produzidos. Na verdade, é um órgão independente do Congresso americano, né, que realiza ali projeções, questões econômicas, dando indicativo que as tarifas que foram praticadas pelo governo americano vão gerar uma redução do déficit dos Estados Unidos de 4 trilhões de dólares até 2035. Professor, isso é excelente, quer dizer que então Trump está indo no caminho correto. Vamos lá, né? Primeiro ponto, acho que se você pensar em um estado, ainda mais um estado americano, que é a maior potência geopolítica do planeta, somente pelo viés econômico talvez não seja a melhor alternativa. Até porque a consolidação de um poder geopolítico tem pelo menos 3 faces. A face econômica, mas a face cultural e a face militar. Os Estados Unidos se tornou a grande potência econômica do planeta, fazendo com que os países dependessem dos Estados Unidos. Seja com a utilização do dólar como moeda oficial, seja pelas instituições como o FMI, como o Banco Mundial, que os americanos são de fato os maiores credores, seja com as relações econômicas, enfim, os Estados Unidos ele conseguiu aumentar os seus tentáculos econômicos e o mundo inteiro hoje depende dos Estados Unidos. Você quebrar essa confiança por uma redução de só, entre aspas, 4 trilhões de dólares no déficit talvez não seja a melhor alternativa. De novo, né? Pode ser que sim, você concorde? Eu, particularmente, acho que existem questões piores, né? Ou seja, pode trazer um pouco mais de prejuízos, além desse benefício em curto prazo. Além do que o próprio Congresso americano coloca, que apesar dessa redução, que até agora, por exemplo, foi de 186 bilhões de dólares por conta das tarifas que foram aplicadas, porque quando você aplica tarifas, é natural, né, que o produto fique mais caro por forma, entre aspas, de impostos. E isso vá para o Estado americano, ou seja, você reduz as tarifas. A ideia é que as pessoas, se os produtos estão mais caros, elas vão comprar menos. Se elas compram menos, isso reduz o poder de compra da população. Se o produto está mais caro, isso é um processo inflacionário. Geralmente, inflação, os estados ou o próprio Federal Reserve resolve subindo a taxa de juros. Se você sobe a taxa de juros, é natural que as pessoas financiem menos. Se financia menos, isso gera menos circulação da economia, ou seja, você pode acabar travando a economia por conta desse aumento do preço dos produtos. Além do que, a gente fala que hoje, né, os Estados Unidos, eles estão aplicando mais ou menos uma tarifa de 18% sobre produtos estrangeiros.
Alguns países responderam a essas tarifas. As tarifas, elas subiram hoje para 10% em relação a produtos americanos. Ou seja, os produtores americanos estão tendo que comprar insumos mais caros por conta das tarifas aplicadas, aumentando o custo do produto americano, e o produto americano está entrando mais caro em alguns mercados. Sim, porque os países responderam a essas tarifas praticadas pelo governo americano, novamente aumentando para 10%. Então, tarifas, esses impostos propagados pelo governo, podem acabar gerando não uma recessão, mas uma retração do potencial de crescimento da economia americana. Ah, professor, qual que vai ser o impacto disso? De verdade, é muito difícil a gente saber porque, primeiro, existem tarifas que estão em negociações. O Canadá, por exemplo, tentando demonstrar uma certa aproximação com o governo Trump, anunciou que vai reduzir algumas tarifas que foram aplicadas em reciprocidade às tarifas dos Estados Unidos. A Índia, por exemplo, que está com uma tarifa de 50% mais multas, também falou que pretende negociar com o governo americano, desde que não haja, por exemplo, uma obrigatoriedade da Índia não comprar petróleo dos russos. O Brasil aparentemente se mostra disposto a negociar, mas também sem mudar decisões da justiça brasileira. Então a gente nem sabe exatamente qual que vai ser o tarifaço, quais vão ser as consequências, enfim, né? Mas eu diria que em curto prazo a gente tem essa redução do déficit de 4 trilhões, super importante para um país que tem uma dívida de 35 trilhões e só aumentando, principalmente depois do The One Big Beautiful Bill, que é a reforma dos impostos promovidas pelo governo Trump, mas, sempre tem um mas, isso pode trazer alguns prejuízos em relação à produção e o consumo do país. E lembrando que os Estados Unidos é o país do consumo. Grande parte do PIB gerado pelos Estados Unidos é desses incentivos, desse financiamento, do crédito fornecido para a população americana. Ou seja, pode trazer algumas consequências negativas para a economia do país. Além disso, o Brasil, fazendo uma resposta em relação a estas taxações do governo americano, anunciou uma lista de produtos que o governo vai comprar. Existem algumas regrinhas, porque a gente sabe, por exemplo, algumas frutas, água de coco, por exemplo, o próprio café, tudo isso foi taxado pelo governo americano em 50% e a questão do café talvez seja sensível para vocês entenderem a questão americana, né? A carne, por exemplo, nos Estados Unidos ficou mais cara, o café nos Estados Unidos, por exemplo, ficou mais caro. E aí, você acha que a população americana está curtindo essa ideia? Claro que não. Isso pode trazer uma queda da popularidade do Trump e ano que vem tem the midterm elections. Vai ter uma renovação do Congresso, principalmente da Câmara. Imagina se os republicanos, pressionados por uma inflação, por uma impopularidade por conta das tarifas aplicadas pelo Trump, resolvem votar nos democratas. E aí os democratas controlam a Câmara e dificultam todo o restante do governo Trump, entende? Então o Trump ele vai ter que solucionar essa inflação e talvez tenha uma pressão até dos próprios senadores, dos empresários, dos lobistas, para que essas tarifas sejam reduzidas. Como eu falei, eu não acho errado colocar tarifas, talvez em setores industriais que os americanos considerem estratégicos. A indústria bélica, a indústria de chips e semicondutores, desde que fosse negociado, os americanos... É uma questão também de soberania intelectual, soberania industrial. A questão é, por exemplo, você tarifar a Nike no Vietnã e querer que a Nike produza nos Estados Unidos. Ou então tarifar o café brasileiro. Galera, os Estados Unidos importa quase que 99% do seu café, eles têm um pouquinho de produção ali no Havaí. Tarifou o café brasileiro, para quê? Para proteger os produtores locais? Qual produtor local? A única consequência é colocar o café mais caro para os Estados Unidos, entende? Então não faz muito sentido, pelo menos na minha concepção. Enfim, galera, o Brasil listou que ele vai fazer uma série de compras governamentais na forma até de proteger alguns produtores brasileiros, com os produtos indo, por exemplo, para hospitais, para merenda escolar, para as Forças Armadas e para populações em segurança alimentar. Lembrando que o Brasil, ele fez aquele MP, aquela medida provisória que eles chamaram de soberania nacional, que pode representar gastos de 30 bilhões em créditos, mas também alguns incentivos fiscais, essas compras governamentais. Não sabemos exatamente qual vai ser o impacto nas finanças públicas brasileiras. Outra notícia, galera, bem importante, está ligado ao Irã. E duas notícias, uma de cada lado, que acho que é bem importante para vocês entenderem como que as narrativas ou a guerra híbrida, a comunicação, é importante no contexto geopolítico atual. Na Guerra dos 12 Dias, que é como está sendo chamado, como foi chamado o conflito entre Irã e Israel, a gente teve um momento em que acreditava-se que o Ali Khamenei,
que é o chefe supremo do Irã, e o próprio presidente Pezeshkian poderiam sair do país, algum tipo de golpe internacional ou até mesmo golpe interno, já que existe uma insatisfação grande por parte da população iraniana frente à inflação, frente às medidas restritivas do próprio governo iraniano, que de fato é um governo fundamentalista. Lembrando que o caso da Mahsa Amini, os protestos que acontecem, por exemplo, no Irã, é contra o governo local, né? Contra esse governo aí autoritário iraniano. E dentro desse contexto, a gente sabe que lá em 79, na Revolução Iraniana, em que o Ayatollah Khomeini tomou o poder, ele tirou o antigo Shah, o Shah Reza Pahlavi. Mas o filho dele está refugiado, está exilado. E acreditava-se que ele poderia estar coordenando, junto com Israel, uma espécie de transição. Ele falou sobre isso na época. Olha, eu defendo que eu devo ser o legítimo representante do Irã. A gente vai voltar a ter uma monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional vai ser pró-Ocidente. Enfim. O regime iraniano deliberou que várias pessoas foram financiadas pelo filho do Shah Reza Pahlavi, que está exilado, parceiro ali de Israel, para as manifestações. E houve a prisão de 121 pessoas. A questão que fica é, será que essas pessoas de fato foram financiadas? Porque, e de novo, cara, não é uma afirmação, tá? É uma pergunta aqui. Porque para o governo iraniano começar a perseguir opositores, você fala, sabe por que eu estou perseguindo? Porque eles estavam propagando um golpe. Porque ele era um aliado, por exemplo, do filho do Shah Reza Pahlavi. É muito fácil, concorda? Mas pode ser também, né? De novo, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Fato é que as perseguições, elas podem se estender, ou as prisões também, com a alegação de um incentivo ao golpe promovido pelo Reza Pahlavi. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma notícia bem preocupante. Eu trouxe para vocês na época que relatórios da inteligência americana, o DEA, né, que seria a inteligência ali do exército americano, deliberou, pessoal, que os estragos, o ataque que os Estados Unidos fez, talvez não tenha sido tão impactante como acreditava-se a princípio, já que em Isfahan, em Fordow, em outras posições militares, os Estados Unidos teria atrasado somente em meses, não em anos, o programa nuclear iraniano, e o próprio urânio enriquecido, acima de 60%, tinha sido deslocado, já que os iranianos sabiam que ataques poderiam acontecer. Esse relatório foi desmentido, a Tulsi Gabbard, por exemplo, que é a chefe ali da CIA, né, primeiro falou que era verdade, depois falou que não era, o Trump falou que era uma baita narrativa inventada, tal. O que acontece? General, 2 almirantes e vários oficiais que participaram da produção desse relatório foram demitidos pelo governo americano sem maiores justificativas. Abre espaço, já que não há justificativa, e todos eles foram os que participaram da produção do relatório sobre uma possível não impacto tão forte do ataque americano no programa nuclear iraniano, abre espaço para a gente especular, galera, convenhamos, que talvez seja uma retaliação por mostrar uma fragilidade ou uma falta de eficácia do ataque dos Estados Unidos, que foi vendido como um ataque superpoderoso contra as instalações nucleares iranianas. Até porque, se não for isso, talvez a sociedade americana espere maiores respostas. E vocês entendem o quão perigoso é isso? Imagina que você é um general ou que você é responsável pela produção de relatórios. Você foi nomeado para substituir esses que foram demitidos. No próximo ataque americano, se ele não for tão eficaz quanto a mídia ou quanto o presidente pensa, você falaria isso no seu relatório? Ou você mentiria para ficar bem aí relacionado com o presidente e evitar demissões do seu cargo? É óbvio que isso coloca em risco todos os programas estratégicos. Porque, de novo, é bom saber a verdade, né? O que de fato aconteceu. A não ser que o presidente Trump esperasse que existia um relatório oficial que vai ali por baixo dos panos para a Casa Branca e outro relatório que é divulgado para a mídia e para a sociedade, o que também seria uma coisa bem ruim, penso eu, né, para a própria sociedade americana. Outra notícia que era bem importante e polêmica está ligada à mídia estatal russa, que vem divulgando, e claro, como é estatal, é como se fosse um comunicador do próprio governo russo, independente se é verdade ou para questão de propaganda, polêmicas em relação à Estônia. Vai lembrar, pessoal, que a Estônia é um país que pertencia à antiga União Soviética, e quando você tem o fim da União Soviética, os países bálticos, eles começam a se aproximar, na década de 90 e nos anos 2000, da União Europeia, da OTAN e, claro, do próprio Ocidente. A Estônia talvez seja o maior símbolo porque é onde existe a maior disputa. Os três, tá? São, entre aspas, rivais da Rússia. Mas na Estônia você tem, por exemplo, a Kaja Kallas, que é a representante das relações exteriores da União Europeia, que faz grandes críticas abertas à própria Rússia, instrumentos, monumentos que relatavam a antiga ligação da Estônia com a União Soviética foram desmontados,
A Estônia, por exemplo, vem construindo barreiras, saiu, por exemplo, de Acordo de Ottawa, que é o acordo de desminagem das minas terrestres. Então a Estônia talvez seja, dos países bálticos, aquele que tem a pior relação com os russos. A mídia russa está colocando que a União Europeia não confia no Putin e vai continuar armando a Ucrânia. E por isso a Kaja Kallas, que é essa líder das relações exteriores da União Europeia, e a própria Estônia como um todo, está se preparando para invadir, para atacar a Rússia e fazer o que a Rússia está chamando de um ataque preventivo. As provas disso são que a Estônia proibiu que russos viajassem em direção, aliás, que as pessoas da Estônia viajassem em direção à Rússia. A Estônia anunciou um aumento para 5,4% dos gastos militares, dos gastos do PIB, em defesa, assim como praticamente todos os outros países bálticos, e a inteligência russa está ali deliberando que todo esse processo da construção da cerca de mais de 300 quilômetros, de colocar minas terrestres nas áreas de fronteiras, tudo isso não passa de uma tática para se proteger depois que a Estônia fizer um ataque provocativo contra os russos. Como falo, é propaganda, ou pode ser propaganda. Entende que se eu, Rússia, justifico que a Estônia está pretendendo me atacar, eu posso atacar a Estônia para fazer um ataque preventivo? Da mesmo jeito, a Estônia alega que está se defendendo porque a Rússia planeja fazer um ataque. E isso justificaria os próprios aumentos do PIB em defesa, enfim, da Estônia, entende? Então, dentro desse conflito aí de propaganda, talvez seja uma busca por justificar para a Rússia aumento dos gastos militares, a necessidade de pensar na soberania. O próprio Putin, ele falou, por exemplo, que um acordo entre Rússia e Ucrânia pensaria na soberania do povo russo, já que existe uma série de países europeus e da própria OTAN que querem acabar, que querem destruir com a Rússia, tá? E aí, galera, vocês acham que faz sentido a alegação? Acha que pode ter algum tipo de ataque preventivo da Rússia contra a Estônia, ou ataque preventivo da Estônia contra a Rússia? Enquanto isso, a China se mobiliza e anuncia que está disposta a também fazer uma espécie de força de paz. A gente sabe que talvez um dos principais pontos polêmicos na possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia é quais vão ser as garantias de segurança, porque a Europa defende que a Europa coloque tropas europeias na Ucrânia. E claro que a Rússia já falou que não vai aceitar isso. E se fossem países mais neutros? Se bem que a China, será que a Ucrânia consideraria como um país neutro? É difícil saber. Mas a China se mostrou disposta a colocar tropas de paz na Ucrânia, desde que, claro, tivesse algum tipo de mandato da própria ONU. Enquanto isso, galera, as tensões na América Latina continuam aumentando. Tivemos anúncios, por exemplo, do Brasil, alegando que países vem na questão do combate ao narcotráfico como uma justificativa para a intervenção estrangeira. A Colômbia também falou sobre isso, a Bolívia falou sobre isso. A China, por exemplo, pediu respeito à soberania da Venezuela contra agressões estrangeiras, e está muito claro que isso é com o deslocamento de embarcações militares norte-americanas, colocar o Maduro como líder do cartel Los Soles e essas embarcações militares ameaçarem até mesmo a agressão contra a Venezuela, que, segundo a Reuters, pode acontecer nesse domingo, tá? E dentro desse contexto, claro que a Venezuela está buscando parceiros, apoiadores geopolíticos para fazer uma tática de dissuasão frente aos Estados Unidos. E pois bem, galera, nós tivemos uma ligação ontem da Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente da Venezuela, com o Sergei Lavrov, que é o chanceler da Rússia. E nessa ligação, o Sergei Lavrov colocou o apoio abrangente a Nicolás Maduro. A nota da Rússia fala em solidariedade com a liderança venezuelana, que a Rússia confirma um apoio abrangente da Rússia aos esforços da Venezuela para salvaguardar a soberania nacional e garantir a estabilidade institucional diante da crescente pressão externa, principalmente dos Estados Unidos. Ou seja, pelo menos nas palavras, a Rússia declarou um apoio abrangente. Lembrando que recentemente parcerias militares e econômicas foram estabelecidas entre Venezuela e Rússia, e Venezuela e China também. Ontem mesmo, tá? Peço para que vocês assistam. Eu fiz um vídeo, galera, bem detalhado ali, colocando para vocês a movimentação da América Latina, que recentemente se aproximou bastante dos chineses e que tem eleições decisivas, como as brasileiras, as colombianas, as chilenas, a própria boliviana, que podem fazer com que governos mais pró-Estados Unidos voltem ao poder na América Latina. A América Latina é uma região super estratégica pelas reservas minerais, posicionamento geopolítico, capacidade econômica, potencial de mercado consumidor e influência geopolítica internacional. Mas a questão que fica é,
Será que a Rússia, galera, de fato daria esse apoio abrangente em caso de ataque dos Estados Unidos? Eu, particularmente, acho que não, hein, galera? Nem Rússia, nem China. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E para finalizar, pessoal, essa semana está rolando exercícios militares entre Coreia do Sul e Estados Unidos. E esses exercícios, na segunda-feira, o próprio Kim Jong-un, que é a liderança sul-coreana, já tinha falado que era a expressão mais óbvia de que os Estados Unidos e os sul-coreanos querem provocar a guerra. E até por isso vai expandir o arsenal nuclear. O problema é que ontem, segundo os norte-coreanos, os sul-coreanos começaram a fazer uma série de disparos. E disparos próximos da fronteira, que mais uma vez soaram como se fosse uma espécie de provocação. E aí os norte-coreanos, mais uma vez, colocaram que é uma provocação deliberada e que a Coreia do Sul vai ter que arcar com as graves consequências dessa provocação deliberada que acontece contra os norte-coreanos. A Península Coreana vive um momento de extrema tensão, galera, claro, tá? Até porque os sul-coreanos cada vez mais se aproximam geopoliticamente dos Estados Unidos, e vai lembrar que a Coreia do Norte tem um acordo de defesa extremamente abrangente com os russos, que inclusive promete, em caso de ataque externo, uma cooperação. Militares norte-coreanos estão sendo mandados para o campo de batalha em favor da Rússia, justamente pelo acordo que foi assinado. Mas, em caso de uma guerra, sei lá, eventual Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Rússia também deve mandar tropas para proteger os norte-coreanos, ou seja, uma proxy war claríssima entre Rússia e Estados Unidos. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.